Com certeza você já viu essa imagem em algum lugar. Pois é a história dela que eu vou contar aqui hoje. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Igor Pinelli, esse é o segundo vídeo do Volta Olímpica. Hoje eu vou contar a história do protesto que aconteceu no pódio na final dos 200 metros rasos nas Olimpíadas de 1968. John Carlos nasceu no Harlem e Tommy Smith nasceu em Clarksville, no Texas. Os dois começaram suas carreiras na San Jose State University, que é conhecida por ser a escola de ensino superior pública mais antiga na costa oeste dos Estados Unidos. Em 67, o John Carlos foi campeão pan-americano nos 200 metros rasos em Winnipeg, no Canadá. E na seletiva para os Jogos de 68, ele surpreendeu batendo o recorde mundial que pertencia ao seu colega Tommy Smith. Para contextualizar um pouco aqui, a década de 60 foi importantíssima na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Foi nessa década que se destacaram Martin Luther King Jr. e Malcolm X, grandes símbolos americanos na luta contra o racismo e a violência policial. Foi nessa década também, em 66, que foi fundado o Partido dos Panteras Negras, partido muito importante aí que simbolizou a luta racial, nos Estados Unidos nos anos 60, lutando contra a violência policial e segregação. Durante seu tempo na faculdade, os dois foram membros fundadores do Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos, organização criada para protestar contra a segregação racial nos Estados Unidos e na África do Sul também. Inclusive, um dos membros dessa organização era o Lew Alcindor, mais conhecido hoje como Kareem Abdul-Jabbar, o nome que ele adotou depois de se converter ao islamismo, Ele que é uma grande estrela do basquete, aí tá lá no top 5 da história do basquete. E ele decidiu boicotar os Jogos de 68, ele decidiu não jogar, deixando desfalcada a seleção americana, mas lutando por sua causa, que é muito mais importante do que esportes. E ao contrário dele, os dois protagonistas dessa história, o Tommy Smith e o John Carlos, decidiram participar das Olimpíadas, já planejando fazer algum protesto se eles ganhassem alguma coisa e subissem no pódio. E foi o que aconteceu, Na final dos 200 metros rasos, o Tommy Smith terminou em primeiro e o John Carlos em terceiro. Estava feito o cenário para eles aproveitarem para fazerem esse protesto. Logo quando eles ultrapassaram a linha de chegada, eles se abraçaram e começaram a se preparar para a cerimônia. Quando eles subiram no pódio ali, para comemorar o primeiro e o terceiro lugar, eles estavam sem sapatos, usando meias pretas e cada um com uma luva preta em uma mão. O primeiro colocado, o Tommy Smith, usava um lenço preto no pescoço, simbolizando seu orgulho negro, e o John Carlos, que terminou em terceiro, usava jaqueta aberta, em apoio à classe trabalhadora dos Estados Unidos. Eles também usavam distintivos da organização que eles foram fundadores, o Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos. E durante a execução do hino, ao invés de fazer aquele gesto padrão, patriótico, de olhar para a bandeira, colocar a mão no peito, eles abaixaram a cabeça e levantaram as mãos que estavam com as luvas. Gesto esse que era muito usado pelos membros do Partido dos Panteras Negras, que lutavam contra a segregação nos Estados Unidos. A imagem logo ganhou repercussão mundial, e infelizmente ela não foi muito bem recebida pelas autoridades olímpicas. E no dia seguinte, a pedido do Avery Brundage, então presidente do Comitê Olímpico Internacional, eles foram desligados da delegação dos Estados Unidos e expulsos da Vila Olímpica. O presidente alegava que aquele tipo de manifestação era completamente contra o espírito esportivo e que não cabia num evento daquele. Com isso, os dois infelizmente foram caindo no esquecimento cada vez mais, foram sofrendo cada vez mais com esse preconceito. O John Carlos tentou até uma carreira na NFL depois disso, mas não durou muito, jogou só alguns jogos pelo Philadelphia Eagles. Posteriormente, ele foi um dos membros do comitê organizador dos Jogos de Los Angeles. E o Tommy Smith teve uma grande carreira como professor universitário, E os dois são bem ativos na luta contra o racismo até hoje, participando de manifestações e sempre estando presentes, E vale uma lembrança também ao terceiro personagem dessa história, o Peter Norman, australiano que terminou em segundo lugar naquela prova, esse que tá aparecendo aí na imagem para vocês. Ele apoiou os dois colegas de profissão, a fazer esse protesto. Ele usou inclusive o mesmo distintivo que os outros dois estavam usando da organização, e foi ele que sugeriu que cada um usasse a luva em uma mão, já que o John Carlos tinha esquecido o par dele na Vila Olímpica. E depois disso, como aconteceu com os outros dois, o Peter Norman foi boicotado pela própria delegação. Ele não foi convocado para as Olimpíadas de 72, mesmo tendo conseguido o índice por 13 vezes para participar. E nas Olimpíadas da Austrália em 2000 não teve nenhuma menção a isso, nenhuma homenagem foi feita a ele pelo gesto. Ele infelizmente depois de um tempo começou a se afundar em depressão, drogas, álcool, e em 2006 ele morreu devido a um ataque cardíaco, e o Tommy e o John foram no enterro dele e ajudaram a carregar o caixão.
E essa luta ainda continua forte até hoje, né? A gente evoluiu um pouco, mas a gente tem muito que andar ainda, né, com relação a esse preconceito, né? E um dos símbolos mais recentes dessa luta, né, é o Colin Kaepernick, né, o ex-quarterback do San Francisco 49ers na NFL. Em 2016 ele começou a realizar um gesto durante o hino nacional de se ajoelhar. E isso infelizmente foi muito mal recebido na época, né? O pessoal começou a ignorar ele, a deixar ele de lado. Ele inclusive rescindiu o contrato com o 49ers e nenhum time quis ele desde então. Mesmo com o retrospecto bom que ele tinha como quarterback, né? Chegou em um Super Bowl e tudo. E um dos nossos personagens principais aqui, né, o Tommy Smith, recentemente ele afirmou que ajudou bastante o Colin Kaepernick nessa época, conversou bastante com ele presencialmente e por mensagens também, sempre apoiando ele nessa causa, né? O que mostra que eles saíram do esporte, mas a luta que está dentro deles jamais vai morrer, independente do que eles façam. E isso mostra, né, que infelizmente em 2020 a gente tem muito ainda que evoluir em relação a isso, né? Tudo isso voltou muito à tona depois dos protestos pela morte do George Floyd, né, o americano que foi assassinado friamente por um policial. E isso, né, fez com que muitos desses assuntos voltassem à tona e que me deu uma ideia para fazer esse vídeo, para trazer essa questão importante para vocês, mostrar que há 52 anos atrás já estava tendo essa luta que ainda continua até hoje. E foi isso então, pessoal. Esse foi um formato de vídeo um pouco mais curto que eu quero fazer. Eu quero fazer alguns drops de vez em quando entre os vídeos principais, assim, abordando alguns assuntos menores. Espero que vocês tenham gostado aí, comentem aí as sugestões, dá um like se você gostou, dá um dislike se você não gostou, mas deixa aí nos comentários o que pode melhorar, qualquer sugestão. Então é isso, pessoal. Compartilha aí se você gostou e tamo junto. Até a próxima.